Você que acabou de passar pela sua punção, congelou seus embriões, tá tudo certo, ou seja, o seu protocolo utilizado foi o Frisol de congelar todos os embriões. Agora você deve estar perguntando, e agora? O que eu vou fazer? Quando eu vou transferir o embrião? E para isso eu preciso que você saiba que existe uma etapa que pode ser escolhida ou não por você neste mês que anteceder a transferência do embrião. Ou nessa menstruação que vai acontecer em breve, que acontece de 3 a 10 dias depois da punção, você já quer escolher, que já prefere que a gente use esse ciclo para você preparar o seu útero para receber o bebê, ou você vai pedir para que a gente faça algumas biópsias do endométrio para entender se tem algumas doenças ou condições uterinas que podem diminuir a taxa de implantação embrionária. Sempre a culpa, entre aspas, de um embrião implantar pode ser dele mesmo, ele pode ter alguma alteração genética, metabólica, energética, que não permitiu que ele implantasse, mas pode ser que ele não tenha implantado porque o útero, o endométrio tem algum problema. Exemplos de problemas endometriais que a gente pode investigar: presença de endometrite crônica, aquela infecção crônica do útero que instabiliza o útero, diminui a receptividade endometrial e faz com que a gente diminua a chance de implantar e até aumente a chance de abortar, tá? Então, nesse momento, você pode fazer uma biópsia para imunohistoquímica, que vai ver endometrite crônica e porcentagem de células NK, que são as células natural killer de defesa do seu útero. Elas precisam, de uma maneira inteligente, saberem que nesse momento da implantação elas precisam estar com a guarda baixa, com as armas para baixo, porque é o embrião que vai chegar nesse momento, pesquisar plasmócito, que é a célula que se defende de bactéria. Então, se tem plasmócito dentro do útero, isso visto pela imunohistoquímica, que é um exame frequentemente liberado pelo convênio, tá? Então, vai ver plasmócito, infecção, vai ver porcentagem de células NK. Existe uma empresa, até outras agora concorrentes do mercado, chamada Genomics, que oferece um serviço de analisar o endométrio. Também na mesma biópsia a gente manda um fragmento para imunohistoquímica, um fragmento para a Espanha, que é a sede da Genomics que faz essa pesquisa, chama Endometril. É um trio de exames. O ERA vê a receptividade endometrial. Todo embrião implanta quando o endométrio se mostrou receptivo, quando ele está com a janela de implantação aberta. Isso acontece na maioria das mulheres com 5 dias de uso de progesterona, ou seja, aquele Trogestan, né, que a gente usa via vaginal. Mas existe, segundo o ERA, algumas mulheres, 20% delas, que têm uma janela de implantação desviada, ou seja, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, vai ter que ser corrigido esse número de dias de aplicação de progestantes da transferência, porque se a gente usasse mesmo 120 horas ou 5 dias do uso do Trogestan, que é para a maioria, naquela paciente ela vai estar com endométrio cru ou passado demais. Então a gente vai ajustar e personalizar a transferência. A dureza é que existe pouca literatura apoiando essa conduta, mas todo laboratório tem que controlar bastante os seus próprios dados, né? Aqui no FIVMED a gente percebe que as pacientes que tiveram seu endométrio estudado têm uma taxa de gravidez um pouco maior. A grande maioria dos serviços também vão pedir esse exame se você tiver falha de implantação. Então, essa conversa depois de perder um bebê é esquisita. Então, a gente tem sempre antes e você pode optar por fazer esse teste. Qual o problema? Esse aditivo, a literatura chama isso de add-on, encarece o processo, né? Então, a gente precisa pensar bem racionalmente se nós vamos fazer esses testes ou não. Por quê? Vai gastar mais dinheiro, vai gastar esse mês, né? Um mês de tempo que a gente vai gastar para fazer esse teste. Com pouca literatura embasando que isso realmente é efetivo, né? Junto com o endometril, então tem o ERA, o EMA e o ALICE. O ALICE vai atrás de separar o DNA da bactéria que pode estar causando endometrite crônica. Eu já falo várias vezes que endometrite
crônica é uma pedra no nosso sapato, ela diminui a chance de implantação e aumenta o risco das perdas gestacionais do primeiro trimestre. Então, a gente vai ver isso tanto na imunistoquímica através da presença de plasmócito, como a gente pode ver também no ALICE, que vai checar se tem endometrite crônica. E o EMA vai dizer se a gente tem ou não lactobacilo dentro do nosso útero. Eu não fico que nem uma louca aqui no microscópio procurando lactobacilo na vagina. Eu preciso que tenha lactobacilo na vagina e no útero, porque isso confere uma saúde, um pH adequado, uma autodefesa importante. Tudo isso é extremamente relevante para a implantação embrionária. Vários trabalhos na literatura dizendo que quando tem menos lactobacilo, a gente engravida menos, quando tem mais lactobacilo, a gente engravida mais. Mas também a literatura não diz que a correção dos lactobacilos, da maneira pela qual essas empresas, Genomics, DASA, sugerem que é o uso de lactobacilo via vaginal, que isso ainda não está bem claro para a literatura que é isso que faz resolver. Então, basicamente, você vai decidir se você formou 8 blastocistos lindos. Será que é muito mandatório, sem falha nenhuma de implantação, a gente perder esse mês e gastar tanto dinheiro assim para fazer essas investigações? Se você não tem falha de implantação, não tem nenhum histórico ou antecedente que aumente a chance de você ter endometrite crônica, os fatores de risco para isso são instrumentalização dentro do útero prévias, como cesárea, curetagem, pacientes que têm sangramentos prolongados, dor, aumento de secreção, patologias uterinas como adenomiose, mioma, pólipo. Se você não tem nada disso, tem um monte de embrião guardado, será que é tão necessário assim? Então eu divido isso com vocês e a gente vai escolher junto essas condutas, visto que na literatura elas não são totalmente embasadas, que realmente é necessário. A gente tem que saber que existe e usar ou não dependendo da história da paciente. Agora, uma paciente que fez 3 ciclos aos 42 anos para conseguir um único embrião valiosíssimo, aí ela tem sangramento menstrual aumentado, a gente não investigar endometrite crônica pode ser um problema maior. Então, você vai juntar aqui tudo que eu tô te falando de pontos positivos e negativos e colocar na sua balança para a gente decidir junto se você vai querer fazer ou não esse procedimento, que é pouco doloroso, gasta um mês para isso e pode ser bastante custoso, especialmente quando a gente escolhe esse endometril, que é esse teste que vai para a Espanha, e a gente precisa saber, né, de todas essas informações, ok? Espero ter ajudado.